Bom, nós vamos fazer agora o exercício número 14 do capítulo 7 de Química 2. Nesse exercício, ele fala o seguinte: eu tenho em uma festa 2 balões. Eles foram preenchidos com diferentes gases ideais, o gás ideal A e o gás ideal B. E ele fala que PA, a pressão do gás A, é igual a 2 vezes a pressão do gás B. Que a temperatura do gás A é igual a 5 vezes a temperatura do gás B. Além disso, que a quantidade de matéria Na é igual a 4 vezes a quantidade de matéria do gás B. O gás A, ele ocupa 5 litros. E ele quer saber qual que vai ser o volume ocupado pelo gás B. Bem, o que nós temos que fazer então? Nós temos que usar aqui a equação de Clapeyron, que ela nos fala que PV é igual a N R T, onde pressão, P é pressão, V é volume, N é quantidade de matéria, R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura. E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e isolar a quantidade de matéria, porque ele nos passou essa relação também, em relação ao gás A e o gás B. Então, vai ficar N é igual a PV sobre RT. E aí, a gente usa a relação que ele falou. Ele falou o seguinte, que a quantidade de matéria do gás A é igual a 4 vezes a quantidade de matéria do gás B. A partir daí, a gente já consegue montar a nossa equação. Então, vai ficar PA, que é o do gás A, vezes o volume do gás A, dividido pela constante de gases ideais, vezes a temperatura do gás A, vai ser igual. A relação é vezes 4, então vai ser 4 vezes a pressão do gás B, vezes o volume do gás B, dividido pela constante de gases ideais, vezes a temperatura do gás B. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode cortar as constantes dos gases ideais. E a gente já consegue tirar uma incógnita. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Agora, a gente tem outros dados que ele nos forneceu. A gente vai deixar essa equação, a gente vai continuar com ela. Ele nos passou o seguinte, que a pressão do gás A é igual a 2 vezes a pressão do gás B. Então, na equação lá anterior, que é essa aqui, ó, essa equação aqui, ó, a gente vai substituir PA por PB. Então, aonde é PA, nós vamos colocar 2 vezes PB. Então, vai ser o seguinte, 2 vezes PB vezes VA dividido por TA é igual a 4 vezes pressão do gás B vezes o volume do gás B dividido pela temperatura que o gás B tem. E aí, ele passou para a gente mais uma relação. A relação que ele passou foi que TA é igual a 5 vezes a temperatura do gás B. Então, a gente pode fazer o quê? Substituir. Aonde for TA, a gente vai colocar 5 vezes PB. Então, vai ficar o seguinte, 2 vezes PB vezes VA sobre 5TB é igual a 4 vezes a pressão do gás B vezes o volume do gás B dividido por TB. Bom, a partir disso, o que eu consigo fazer? Eu consigo cortar a temperatura, que elas estão iguais, e consigo cortar também quem? A pressão
dos gases. E a partir disso, eu tenho uma nova equação. Que equação vai ser essa? Vai ser 2 vezes o volume do gás A sobre 5 igual a 4 vezes o volume do gás B dividido por 1, certo? O que acontece? Ele nos falou que o volume do gás A é 5 litros. Então, a gente pode o quê? Substituir. Então, aqui, ó, 2 vezes 5 litros dividido por 5 é igual, ó, a 4 vezes o volume do gás B dividido por 1. O que a gente faz agora? A gente multiplica cruzado. Então, fica 2 vezes 5, 10 vezes 1, 10 litros é igual 4 vezes 5 é igual a 20. 20 VB. Se eu quero achar o VB e ele está multiplicando 20, eu passo para lá dividindo o 20. Então, fica VB igual a 10 litros sobre 20. Então, ó, VB vai ser 10 sobre 20 é igual a meio. Meio o quê? Meio litro. Só que lá no resultado, eles nos pediu o resultado em ml. Meio litro é igual a 500 ml. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.